Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa revisão de hoje. Olha só, o nosso foco aqui é entregar um verdadeiro guia prático de sobrevivência em provas, desenhado sob medida para estudantes de direito e para quem está buscando aquela revisão de altíssimo rendimento. A ideia é dominar os princípios do direito tributário brasileiro e, mais importante ainda, aprender a desviar daquelas clássicas armadilhas de examinador, sabe? Então, bora lá transformar toda essa teoria em pontos garantidos na prova. E para garantir que nosso estudo renda de verdade, vamos passar por 5 pontos-chave hoje. Primeiro, os princípios tributários fundamentais. Depois, as temidas exceções e pegadinhas de prova. Em seguida, vamos mapear as espécies tributárias, dar um foco especial nas taxas e, para fechar com chave de ouro, teoria e artigos da Constituição. Bora começar. Ponto número 1. Princípios tributários fundamentais. Para começar nossa revisão, a gente precisa olhar direto para a base constitucional do direito tributário, lá no artigo 150 da Constituição Federal. E, gente, esses princípios não são só teoria, tá? Eles são garantias fundamentais que limitam o poder do Estado de cobrar impostos da gente. E caem em absolutamente toda a prova da área. E é aqui que a gente encontra o ponto de partida absoluto, o princípio da legalidade. A regra de ouro que tem que estar cravada na memória é muito simples. Nenhum tributo vai ser criado ou mesmo aumentado sem que exista uma lei para isso. Sem lei, sem tributo. É literalmente o nosso escudo primário contra cobranças arbitrárias. Avançando um pouquinho, a gente chega no famoso princípio da anterioridade. Sabe aquela regra do ano que vem? É bem isso. O texto da Constituição define que um tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. O legal de notar aqui é o porquê dessa regra existir. Ela serve justamente para garantir previsibilidade, ou seja, dar aquele tempo de respiro para o contribuinte organizar o planejamento financeiro antes que a nova cobrança comece a valer de fato. E logo em seguida, a gente esbarra no princípio da irretroatividade. O conceito aqui é super direto, mas absolutamente essencial para a nossa segurança jurídica. A lei tributária não pode de jeito nenhum retroagir para alcançar fatos geradores que aconteceram antes dela entrar em vigor. Basicamente, a lei só olha para frente, nunca pelo retrovisor. Ações do passado não podem ser surpreendidas por uma lei que foi criada só hoje, entende? Bom, e para fechar essa nossa base de princípios, chegamos no princípio da noventena. Porque assim, além daquela espera até o ano seguinte que a gente acabou de ver, a Constituição diz que alguns tributos só podem ser cobrados 90 dias depois da publicação da lei. Pensa nisso como uma camada extra de proteção. É um período mínimo de espera indispensável, sabe? Até para quando a virada do ano tá ali batendo na porta, logo depois da lei ser publicada. Agora, parte 2, exceções e pegadinhas de prova. Agora sim a gente entra na zona de perigo, as exceções e aquelas famosas pegadinhas de prova. As regras gerais são até bem tranquilas, mas é exatamente nas exceções que o examinador adora colocar aquela casca de banana para testar nossa atenção. Por isso, dominar esse mapa de sobrevivência é crucial. Vamos dividir isso em 3 blocos para facilitar a vida. Primeiro bloco, a cobrança imediata. Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o imposto extraordinário de guerra. Esses caras não estão nem aí para anterioridade ou noventena. A cobrança é na hora. Segundo bloco, cobrança após 90 dias, ou seja, respeitam a noventena, mas furam a anterioridade anual. IPI, contribuições para a Seguridade Social e o empréstimo compulsório. E o terceiro bloco, os que ficam para o exercício seguinte. Eles respeitam a anterioridade anual, mas ignoram a noventena, imposto de renda e as alterações na base de cálculo do IPTU ou do IPVA. Olha, ter esses 3 blocos fresquinhos da cabeça é garantia de ganhar pontos preciosos naquelas questões de múltipla escolha. E quer saber o melhor jeito de fixar tudo isso? Criando um mapa mental super condensado, perfeito para uma revisão rápida. Colocar os princípios de um lado e as tabelinhas de exceções organizadas do outro faz o cérebro criar as conexões super rápido, principalmente na hora do nervosismo da prova. Essa clareza visual é, sem dúvida, a nossa melhor aliada para um estudo focado. Ponto 3 da nossa agenda, as espécies tributárias. Saindo um pouco das regrinhas de tempo e prazos, vamos focar nos alvos em si. O nosso sistema divide os tributos em 5 espécies que, olha, têm que estar na ponta da língua. São elas: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Vale lembrar de um detalhe importante. A regra geral é que os tributos nascem por lei ordinária, beleza? A não ser naqueles casos específicos onde a própria Constituição exige lei complementar. Com esse panorama na cabeça, agora a gente vai dar um mergulho mais fundo numa categoria que despenca nas provas. Vamos para a parte 4? Foco nas taxas.
Nesse nosso mergulho no mundo das taxas, a gente precisa lembrar que essa espécie tem umas restrições constitucionais super chatas e bem específicas. E as bancas adoram cobrar isso. Para identificar uma taxa, sem cair em pegadinha, fica de olho nesses 3 gatinhos exatos. Primeiro, as taxas só existem se o Estado presta ou pelo menos coloca à disposição um serviço público que seja específico e divisível. Guarda esses 2 termos que eles são vitais nas provas. Segundo gatilho, a taxa também pode nascer do exercício regular do poder de polícia. Pensa em fiscalização, controle, licenciamento, essas coisas. E o terceiro gatilho é o fato gerador em si, que é exatamente a utilização desse serviço, seja ela efetiva, de fato, ou apenas potencial, ou então, claro, o tal do exercício do poder de polícia. Anota aí as palavras-chave: específico, divisível e poder de polícia. Elas são o seu farol aqui. E presta muita atenção nessa frase, porque ela é a armadilha mais clássica que existe. As taxas não podem ser idênticas ou equivalentes à base de cálculo de um imposto. Olha só o truque. O examinador vai tentar o tempo todo te confundir, misturando a base de cálculo de uma taxa com a de um imposto comum. Mas a gente não vai cair nessa. O valor da taxa sempre, mas sempre, tem que ser calculado pensando no custo administrativo daquele serviço que o Estado está prestando. Nunca sobre valores de um imóvel ou da renda da pessoa, que são aquelas bases típicas de impostos. Combinado? E, finalmente, o ponto 5. Teoria e artigos da Constituição. Chegando no nosso quadro teórico final, a sacada aqui é fazer comparações diretas, olhar lado a lado os artigos 145, 148, 150 e 154 da Constituição é fundamental para ter aquela visão sistêmica da coisa. Comparar diretamente cria umas linhas divisórias mentais super claras. Por exemplo, o IPI e o Imposto de Renda. Eles adoram aparecer juntos nas questões, justamente porque eles se comportam de um jeito totalmente oposto nas exceções. Lembra do que a gente falou? O IPI respeita os 90 dias, mas está nem aí para a virada do ano. Já o Imposto de Renda espera pacientemente o ano seguinte, mas não está nem aí para os 90 dias. Colocar os dois frente a frente assim ajuda demais a consolidar o aprendizado. E seguindo essa mesma lógica de comparação, o embate entre IPVA e IPTU merece muito destaque. O ponto crítico aqui envolve aquela regrinha de exceção que a gente comentou agora há pouco. Qualquer alteração na base de cálculo de ambos, tanto IPTU quanto IPVA, é exceção à regra da noventena, mas respeita a anterioridade do ano seguinte. Ou seja, a cobrança fica para o próximo exercício. Confrontar essas duas realidades é a melhor estratégia para não dar branco quando a banca tentar aplicar a regra de um jeito todo embaralhado para confundir a gente. E para fechar bem essa base teórica do artigo 145, as bancas adoram dar uma passeada pela doutrina. E a teoria do Paulo de Barros Carvalho é a queridinha. Ele basicamente desmonta a hipótese de incidência e o fato gerador em critérios super fáceis de lembrar. É vital reconhecer esses 3 passos aqui: o critério material, o critério espacial e o critério temporal. Juntos, eles funcionam como um raio-x para a gente entender exatamente como e quando a obrigação de pagar um tributo nasce de verdade no mundo real. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa revisão. Mas, o direito tributário nunca fica parado, né? Então, eu quero deixar uma reflexão rápida para a gente fechar. Como será que todos esses princípios constitucionais super rigorosos, como legalidade e anterioridade, vão se adaptar aos tributos digitais no futuro? Como a gente vai tributar serviços globais na nuvem ou bens que nem existem fisicamente, algo sem precedente nenhum na história? Porque, no fim das contas, pensar além de só decorar regras e entender o verdadeiro propósito por trás de cada uma delas, é isso que forma juristas de verdade e não só bons fazedores de prova. Bons estudos e excelentes revisões para todos.